seminário, 12º seminário comemorativo ao Dia do Estatístico. Parabéns a todos os estatísticos, aos estudantes, futuros estatísticos. Espero que todos continuem no curso, né, se formem e estejam sempre conosco aqui. Então, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos chamar os componentes dessa mesa e depois, então, teremos a palestra do professor doutor Marcos Oliveira Prates, da Universidade Federal de Minas Gerais, e mais adiante, né, as 3 apresentações dos alunos, tanto de Santa Maria como da Universidade Federal aqui de Porto Alegre. Então, vamos compor a mesa, vamos chamar o diretor técnico da FEE, né, no caso que sempre nos acolhe, o senhor André Scheller, por favor. Presidente do Conselho Regional de Estatística, Rafael Calmo. E a professora Luciana Nunes, representante do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Vamos passar a palavra inicialmente, então, à representante do Departamento de Estatística da URGS, a professora Luciana Nunes. Alô. Bom, uma boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, parabenizar vocês, né, pelo Dia do Estatístico, né? E como já é tradicional, essa casa acolhe mais uma vez o evento, né, do Dia do Estatístico. Acredito que as palavras da professora nos inspiram, em certo sentido, não só os alunos, mas a gente relembra aqui que uma das funções da FEE, uma das missões, uma das coisas que talvez não fosse uma função inicial, né, mas aqui essa casa acaba formando muitos profissionais ou ajudando na sua formação, né, com o passar do tempo. Isso ficou incorporado e hoje é uma das missões aqui da FEE, a gente reconhece isso como uma das missões. Então, é uma das questões interessantes que eu gostaria de relembrar a vocês, né, que nossa casa, então, está aberta, né, para os estágios, para os estudos e para os trabalhos profissionais também, que possam propor trabalhos em colaboração com a gente. A estatística aqui na casa, ela vem, na FEE, ela vem sendo cada vez mais reconhecida, não só em termos qualitativos, como sempre foi, está no próprio nome da instituição, né, Fundação de Economia e Estatística, mas também em termos quantitativos, né, agora mesmo acabamos de realizar mais um concurso e onde teremos chamados mais 2 estatísticos. Isso vem numa progressão, né, que vem ocorrendo aí, não muito tempo atrás nós tínhamos 2 ou 3 ou 4 estatísticos, agora já temos mais de dezena, e eu acredito que, dada a resposta excelente que os profissionais têm dado, o que não é surpreendente, né, aliás, dado excelente nível de formação, e a abrangência dos trabalhos, essa é uma progressão que deve continuar para o futuro, né? Então, não é de duvidar que alguns que estejam aqui, em questão de algum tempo, sejam nossos colegas aqui também, né? Acredito que, fora o departamento, provavelmente seja o local onde temos mais estatísticos aqui no Estado e realizando as mais diversas tarefas, né? São muitas tarefas e isso tem sido muito reconhecido por todos na sua importância e a qualidade desse trabalho eu reforço mais uma vez aqui, que a gente tem atestado, né, em geral, é um reconhecimento geral da importância, da qualidade desse trabalho, e isso tem sido contemplado, então, com essa abertura de novos postos, né, para essa atividade tão importante. Eu acho que não é só na FEE, como disse a professora, também muito mais áreas, cada vez mais áreas, né, com outras interfaces, não só das ciências sociais, mas de outros tipos de atividades, certamente estão demandando cada vez mais a contribuição dos estatísticos, né, que têm sido tão bem formados aqui no nosso estado em geral. Então, parabéns a vocês nesse dia. A FEE, então, se sente orgulhosa pela presença de todos. E eu agradeço que tenham uma boa tarde, uma excelente palestra nesse evento aqui na nossa instituição. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje, integrantes da mesa, diretor técnico da FEE, André Scherer, professora Luciana Nunes, representante do Departamento de Estatística.
também está presente aqui hoje coordenador do curso de Estatística de Santa Maria, o professor Fernando Jesus Moreira Júnior, demais participantes. Eu queria dizer inicialmente, em nome do Conselho, que a gente está muito feliz de mais um ano desse auditório que gentilmente cedido pela FEA, praticamente cheio. Eu acho que esse é um motivo de orgulho aqui para nós, do Conselho, e tenho certeza que também para muitos dos demais participantes, estatísticos, futuros estatísticos. Eu queria fazer um agradecimento também, um cumprimento especial ao professor Marcos Oliveira Prates, da Federal de Minas Gerais, professor Marcos, que é doutor em Estatística pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, tem pós-doutorado pela Universidade de Campinas, sua graduação e seu mestrado pela UFMG. E aceitou gentilmente esse convite para estar aqui hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento, falando sobre esse assunto que é mais uma boa opção de carreira para os estatísticos, que é de realizar cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e de seguir na área da pesquisa acadêmica. Mas eu não vou entrar nesse assunto, vou deixar o professor na sequência expor essa palavra. Eu queria sim utilizar esse espaço aqui, esse contato com vocês, não deixando passar a oportunidade para fazer uma espécie de convite para os estatísticos, para os futuros estatísticos que se aproximem do Conselho, se não como conselheiros, quem sabe como profissionais que possam de alguma forma estar contribuindo para que a gente continue qualificando, expandindo a nossa área, a nossa atuação, a nossa profissão. Acho que esse é um benefício que vem para todos. Só para se ter uma ideia da atuação recente do Conselho, além das atividades rotineiras, digamos assim, de regulação, de fiscalização do exercício da profissão, que estão ainda mais intensificadas nesse ano de eleições, já visto tantas pesquisas eleitorais acontecendo por aí. A gente está com uma série de novos projetos interessantes para os estatísticos. Nós estamos pensando e propondo a realização de mini-cursos profissionalizantes, a criação de premiação, de concursos de premiação para monografias, para trabalhos de iniciação científica. Estamos propondo também toda uma reformulação no portal do Conre na internet, pensando num ambiente que seja mais eficiente tanto para as empresas encontrarem os profissionais com o perfil que elas procuram, como também para os estatísticos conhecerem todas as vagas e oportunidades que estão abertas disponíveis no mercado. A gente pensa também que esse portal ele possa funcionar como uma espécie de rede de colaboração, com fóruns de discussão, para troca de informação e tudo mais. Outro projeto também que está em andamento, está sendo conduzido junto com a assessoria jurídica, é de tentar abrir todo um novo leque de oportunidades para os estatísticos em concursos públicos, viabilizando, por exemplo, que o estatístico possa se candidatar à vaga de auditor fiscal na Fazenda, entre outros cargos que permitem que uma série de formações sejam aceitas, mas não ainda a do estatístico. Temos também alguns conselheiros envolvidos no processo de tentar viabilizar que os registrados no CONRE possam se associar ao plano de previdência da Petros, que é ligado à Petrobras, que é reconhecidamente um excelente plano de previdência, enfim, dentre alguns outros projetos. O que eu quero dizer com isso é que, com uma aproximação de um número ainda maior de estatísticos ao Conselho, vai ser possível que a gente continue crescendo ainda mais. E como eu já falei, esse não é um benefício que vai para o Conselho, na figura do seu presidente e seus conselheiros, é um benefício que vai para os estatísticos em geral, os estatísticos como um todo. Bom, então acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Eu vou encerrando minha palavra por aqui para que a gente dê
continuidade ao evento. Gostaria de desejar a todos, então, que façam um bom proveito e tenham um excelente seminário. Obrigado. A todos os componentes da mesa participarem com a gente aqui da plateia, né, desfazer a mesa, e convidar já de imediato o professor doutor Marcos Oliveira Prates para nos falar sobre pós-graduação em estatística e aplicações à pesquisa. Primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito. Para mim é sempre uma honra toda vez que eu sou convidado a apresentar em qualquer lugar, ainda mais no evento estatístico. Então, vendo todo mundo aí que tem futuro pela frente, parabéns para todo mundo que está aqui, né? Cada dia mais eu vejo que a estatística, como a professora falou, tem ganhado espaço, e eu vou tentar mostrar isso na minha apresentação, com um viés talvez acadêmico. Minha vivência prática é acadêmica, então vocês vão ver, meus projetos são acadêmicos, apesar de práticos, tá? Tanto na pesquisa, que eu vou apresentar das minhas áreas de pesquisa, etc., como nos projetos aplicados que a gente tem desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o que eu tentei organizar na minha apresentação da seguinte maneira: eu vou falar um pouquinho da situação da pós-graduação de estatística no Brasil, sou do colegiado da pós-graduação, então, claro, sempre que eu vou focar nos detalhes da UFMG, porque eu não sei de todas as outras instituições, mas tem uma historinha aqui da pós-graduação, o que é o nosso viés, nosso objetivo, etc. As áreas de pesquisas que a gente tem e nas quais eu trabalho, e aí eu vou tentar esclarecer um pouquinho o que eu vejo disso, o que tem sido feito, e tentar mostrar que mesmo a pesquisa em estatística, eu vejo a estatística como um campo muito aplicado. Eu procuro sempre minha motivação em aplicações práticas, e a gente vai ver o que é a diferença de que eu chamo de pesquisa, que eu considero como aplicada, e aplicações de fato. A diferença aqui é de demanda, tá? Aqui normalmente a gente tenta gerar, sei lá, protótipos, novas ideias, um novo modelo, e nem sempre é a melhor implementação possível, nem sempre está para ir para o mercado, que existe uma demanda de tempo, etc., muito grande. E nessas aplicações não, a gente já está trabalhando já com o Ministério da Saúde, com o ABH Trans, que é o pessoal responsável pelo trânsito lá em Belo Horizonte. Então, tem que ser eficiente, tem que ser software que eles consigam usar, tem que dar treinamento, é outra proposta. Tá? Bom, então na UFMG, atualmente a gente está, não sei se todo mundo conhece como é que é a classificação da CAPES, que é o nosso órgão avaliador. A gente recebe uma nota 5, essa nota vai de 3 a 7, tá? Dos departamentos que tem pós-graduação. A gente tem 20 professores na pós-graduação da UFMG, 29 professores no departamento, e desses 28 tem bolsa de pesquisador do CNPq na área de estatística e matemática. Esse é o nosso contato, nosso site, para quem tiver curiosidade. A gente tem recebido ótimos alunos do Rio Grande do Sul, então todo mundo que tem ido lá, tem, o Renan foi, atualmente tem o Douglas lá, a Fernanda foi, a Márcia, tem vários. E o pessoal tem ido super bem, então eu estou aproveitando para fazer propaganda aqui, porque a gente sempre gosta de receber o pessoal de lá, porque a formação é boa e para a gente é bom receber aluno bom. Porque trabalhar com gente boa é motivante. Tá? Bom, o nosso mestrado foi criado em 96, eu não era quase nem nascido aqui, mentira, mas bom, foi quando surgiu o mestrado, e em 2005 foi criado o doutorado. Atualmente a gente já tem 196 dissertações defendidas, que dá uma média de 10 por ano e 21 teses. Isso aqui não é tão importante assim, mas isso mostra que a UFMG ela é um dos departamentos que tem o caráter mais aplicado dos departamentos de pós-graduação, e esse número aqui é bem grande, por exemplo, comparável com a da UFRJ, que é 20 anos mais nova, mais velha que a nossa pós-graduação. Então, a gente forma muito aluno porque a gente tenta sempre pegar esses problemas práticos e, de certa forma, existe uma interação aí. Tá? Então, a pós-graduação no Brasil está dividida desse jeito hoje. Aqui, nessas 4 primeiros itens aqui, a gente tem as pós-graduação que pertencem ao nosso conselho lá na CAPES. Então, a USP é a única que tem conceito máximo, daí tem 4, o FMG, o FPE, o FRJ e o Unicamp com conceito 5. A gente não tem nenhuma universidade ainda com conceito 6. A fusão da USP de São Carlos com a Federal de São Carlos acabou de ser criada e veio com nota 4. Apesar de ser uma excelente instituição, eles vão virar 5 com certeza no próximo ano, não tem dúvida nenhuma. E a UNB, o fato dela só ter mestrado, então para você poder ser
Com mestrado você pode ser no máximo 4, essa é a regra da CAPES. Então eles têm um mestrado novo, eles estão em 3, e aí não sei se eles vão para 4. Outros programas, eles são vários, Lavras, Exalc, INSE, UFV, etc., não pertence ao corpo da estatística, mas tem sim uma área de estatística, pesquisa em estatística, que é muito voltada para a agronomia, etc., e forma bons estatísticos, lá tem bons professores publicando, pesquisando estatística. Então a gente colocou outros programas que não são diretamente cadastrados na CAPES, na probabilidade estatística, mas são programas que têm sim desenvolvido e contribuído bastante para a estatística no Brasil, tanto que o próximo SINAP é em Natal, se eu não estou errado, é no Rio Grande do Norte. Né? Então, quem tiver a oportunidade aí de conhecer as praias de Natal, também vá ao SINAP, por favor. Porque muitas vezes as pessoas vão ao SINAP, ficam na praia e esquecem que o SINAP está acontecendo. E o SINAP é um bom evento para conhecer os estatísticos de outros lugares, ver o que está sendo feito, com os insights. Bom, então, na UFMG, especificamente, a gente tenta, durante a nossa pós-graduação, aprofundar o conhecimento profissional e acadêmico do aluno, tá? Mas eu acho que a grande contribuição da pós-graduação, mais do que se você vai virar professor, se você vai voltar para o mercado de trabalho, é desenvolver a habilidade de executar pesquisa. E isso é muito importante. Quando a gente fala de executar pesquisa, para mim é resolver problemas. Tem que ser criativo para resolver novos problemas. Então, quando você está trabalhando numa empresa, um instituto de pesquisa como esse aqui, uma universidade, chegou um problema, normalmente ele é novo, você tem que bolar uma solução, não vem numa receita de bolo. Você fala, pega uma regressão linear, olha o seu resíduo, lá faz uma análise de resíduo, vai dar tudo errado. E agora? Agora você tem que começar a ser criativo, pensar o que você pode fazer, o que não está certo, e essa habilidade de executar pesquisa eu acho que é o grande ganho que um profissional, um aluno pode ter quando está fazendo ali o mestrado, o doutorado dele. Essa criatividade, esse ganho, esse desenvolvimento aí. Tá? E essa é o que mais me motiva na minha profissão, é sempre ter problemas novos que fazem a gente pensar o tempo todo. Por um lado, às vezes, sinceramente, a gente fica assim, cansado, mas é o que motiva também, porque novo problema, novas ideias, acompanhar o que está acontecendo. Bom, então as linhas de pesquisa do departamento, são as únicas linhas de pesquisa de estatística, obviamente, mas lá do departamento, a gente tem análise de sobrevivência com fiabilidade, aprendizado de máquina, estatística bayesiana, estatística espacial, inferência de processos estocásticos, modelos de regressão, dados categóricos, blá 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 blá, as que eu trabalho, tá? Aprendizado de máquina, estatística bayesiana, estatística espacial e modelo de regressão e visualização de dados. Eu coloquei visualização de dados aqui porque pode parecer que não é um problema estatístico, mas quanto mais eu trabalho com o pessoal de outras áreas que estão abrindo as portas para a gente, existe uma barreira muito grande entre o conhecimento estatístico que eles têm e a nossa capacidade de transmitir o que a gente obteve da nossa análise. Então, essa parte de visualização de dados e apresentação de dados, para mim, cada dia mais tem se tornando mais importante, até mesmo para fazer a análise descritiva. Big Data, internet, como é que você representa a internet? É um gráfico? É um quê? Isso tudo que vem surgindo, vários métodos para se visualizar as coisas, isso tudo tem uma importância muito grande, porque de fato se você apresenta bem os seus dados e passa a mensagem, a ideia que você tem, facilita muito a sua comunicação com as outras pessoas das outras áreas, que muitas vezes tem um bloqueio e não querem entender, pode ter mil motivos, mas se eles pegam uma ideia do que foi feito, desenvolvido, através de um gráfico, através de uma animação, que é isso aqui, isso a sua receptividade é muito melhor, eles usam, os resultados são melhores, e à medida que eles usam, os resultados são melhores, eles voltam a te procurar, e isso é muito interessante. Tá? Então, tem um vídeo clássico aqui, eu acho que basicamente representa esse gráficozinho aqui, que eu gosto de mostrar ele toda vez, quando eu estou dando esse tipo de seminário, porque eu acho que ele representa muito bem como é que um volume gigantesco de dados pode ser representado de uma forma que qualquer pessoa entenda, sabendo estatístico ou não. Eu espero que todo mundo entenda a historinha que está aqui. Então, Renan, se você puder apertar. Ele não deve demorar demais, não. Provavelmente várias pessoas já viram. A tradução é pelo próprio Google. Visualization is right at the heart of my own work too. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health.
And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person. $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bom, eu vou pedir desculpa pela legenda do YouTube, não fui eu que escrevi essa legenda, tá? Para quem entendeu o que ele fala e as bobagens que ele escreve ali, às vezes a gente perde um pouquinho da informação. Eu acho que pelo fato de ser sueco, talvez ele tenha algum sotaque, que também na hora de produzir a legenda fala um pouco assim.
umas coisas que não dá para entender. Bom, mas a ideia é visualização de dados é muito importante. Todo mundo, eu acredito, entendeu o que aconteceu ali no mundo nos últimos 200 anos. Foi analisado, que a gente fala em 5 dimensões, porque tem o tempo, tem a cor, que é a localização, tem o tamanho da bola, e tem os 2 eixos de expectativa de vida e salário. Então tem muita informação sendo passada, um número gigantesco de dados sendo analisado, e qualquer em qualquer classe que eu já apresentei, você entendeu essa história. Então isso é muito importante. Não interessa o que ele fez lá por trás muitas vezes. Não é esse o objetivo. O objetivo é passar a mensagem do que está acontecendo com o mundo. Eu acho que esse vídeo representa isso de uma forma bem clara. Então eu acho que isso aqui, tem muita gente da computação nisso aqui, ciência da computação, estatística podia entrar nisso aqui, porque a gente conhece dados muito bem. Eu acho que a gente pode dar boas contribuições de ideias, de melhorias nessa área. Bom, a outra área que tem, eu sou muito computacional, vocês já estão vendo, que me interessa muito é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é o nome da computação, acho que eles inventaram um nome bom para fazer a junção de estatística e ciência da computação. Tá? Então a ideia é pegar os dados e de alguma forma colocar, e aí pode ser uma regressão, por exemplo, regressão é aprendizado de máquina, colocar alguma informação, algum modelo por trás para fazer, através de uma indução, normalmente você tem essas duas coisas, ou classificação, regressão, ou análise de cluster e regras de associação. Tá? Deixa eu voltar aqui. Os tipos supervisionados e não supervisionados querem dizer o seguinte: supervisionado, eu tenho algum banco que eu conheço o resultado verdadeiro e baseado nesse eu consigo treinar a minha máquina para quando vier ela vai dar a melhor, por exemplo, classificação baseado naquele grupo que eu treinei. Então a gente vai ver, na minha pesquisa eu estou tentando usar isso aqui já. Daí, o não supervisionado, que é o contrário, é o trabalho prático que eu vou fazer, prático, ela é não supervisionada. A gente não tem nenhuma informação, a gente não sabe classificar a priori, porém, a gente pode usar, por exemplo, regras de associação, quem compra laranja sempre compra maçã, e ver se tem esse padrão no seu banco, e ver quem foge desse padrão, que seriam outliers, ou ideia de cluster, tá? Agrupar grupos semelhantes e ver quem está perdido, essa pessoa não se encaixa em nenhum grupo, porque isso é interessante de analisar. Normalmente a gente quer achar aqui os outliers. Você consegue qualificar bem os grupos e esse outlier, por que ele existe? Onde que ele está? Qual é a característica dele? Tá? A gente vai ver que no meu trabalho, chamando de prático, a gente usa bem esse lado aqui. Bom, então o supervisionado é isso que eu falei. Você tem uma geração dos dados, que você não sabe, desconhecida. Você tem um supervisor no qual você pega os seus dados gerados, passa pelo supervisor, você tem a resposta conhecida, pode ser uma classificação. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, porque eu vou entrar já nisso. É crime ou não é, por exemplo. Então, baseado em uma certa característica, aquilo foi um crime ou não foi. Tá? Eu consigo classificar, porque eu não sei como os dados foram gerados, mas eu tenho um boletim de ocorrência e eu consigo classificar se é crime ou não é de forma exata. Eu tenho investigação, tudo importante. Aqui não, eu tenho os dados gerados e eu vou usar as características do meu supervisor, passar ela para a minha máquina para ela aprender, e aí chegando novos dados, essa máquina vai ter que classificar como um estimador se aquilo é crime ou não é, sem ter feito, por exemplo, nenhuma análise do boletim de ocorrência, sem ter ninguém por trás para ele, vai ter que classificar isso para mim. E aí eu vou tentar explicar por que me motivou a fazer isso. Eu vi esse site, e se você quiser clicar ali para ver o site de verdade, esse site chama Wikicrimes, e ele tem essa mensagem aqui: seja um membro ativo da sua comunidade, passe informação sobre crime. Então o que ele depende? Ele depende da boa vontade do usuário ir lá e falar que foi assaltado, que sofreu furto, que sofreu roubo, ou algum outro que ele classifica. Você tem que ir lá e digitar, e aí ele faz algumas análises estatísticas usando várias das coisas oferecidas pelo Google. Então Belo Horizonte, por exemplo, está um perigo. Está vendo? A densidade de crime está muito alta. Não sei se porque o site é difundido lá, então muita gente vai e posta os crimes, mas está perigoso mesmo. Então, não é só, com certeza, não é só isso não. Mas o que interessa é, isso aqui depende da boa vontade da pessoa vir aqui e reportar um crime. Você consegue filtrar por dia da semana, por tipo de crime, por hora do dia. Bom, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara, só que eu não quero que ninguém vá lá e me passe essa informação. Como é que eu vou fazer? Dados públicos, às vezes são públicos, tipo dados de crime, mas não são acessíveis. Dado público é diferente de acessível, às vezes. Não é fácil
numa universidade, eu chegar lá no coronel e falar, olha, eu quero todos os dados de crime de Minas Gerais. Ele não vai me dar assim, né? Calma aí, é público, mas não, tem confidencialidade, tem um monte de outras coisas envolvidas. Então, a nossa ideia foi, pode voltar para os slides, a gente brinca isso aí. A gente quer fazer uma análise desse tipo, mas pegar um microblog do Twitter, pegar a informação lá, usar um método de aprendizagem de máquina, classificar se é crime ou se não é, se for crime, qual tipo de crime, e refazer esse mapa aqui de forma online. Então aqui eu dependo da boa vontade das pessoas. Pelo Twitter, eu faço essa coleta toda madrugada e eu tenho um atraso de um dia para desenhar o meu mapa aqui. Tá? Então, uma aluna minha, a Larissa, ela está fazendo isso, ela aprendeu a fazer coleta do Twitter, toda noite a gente faz. O problema agora, a gente tem dado demais e a gente ainda não sabe o problema do Big Data, como analisar tanto dado, porque é um protótipo, então não está bem implementado, é difícil. Tá? Mas a ideia, então, é, aqui no Twitter, a gente tem um número enorme de informação e a gente quer usar. Então, o outro videozinho que eu vou mostrar é o seguinte, quando teve o tsunami nos Estados Unidos, como é que foi como é que essa informação se espalhou pelo mundo, pelo Twitter. Então, da cor rosa, é os tweets saindo do Japão, isso aí foi um estudo feito lá, que tinha informação, está tendo um tsunami aqui, e a cor verde é o retweet desse tweet que vai espalhando pelo mundo. Então a gente vê, eu acho que eles começaram 5 a 10 segundos depois que ficaram sabendo do tsunami, como é que se espalha pelo mundo. Então aqui de rosa a gente vê todo mundo saindo do Japão, muito dos Estados Unidos, o Brasil recebe um pouco, a África é o único continente isolado nesse sentido, político lá chegando e saindo. E na medida que vai chegando nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, isso vai sendo passado de novo, retweetado, repassado para todo mundo. Então tem muita informação ali. Essa informação é disponível, tá? Tem que saber como baixar, etc., mas ela é disponível. Então, claramente, a gente tem várias restrições sobre isso, também não é usuário, mas tem vários tipos de coletas que podem ser feitos para pegar esse tipo de informação aqui de forma gratuita. Então o que a gente quer é usar o tweet no Brasil e descobrir quem está sofrendo crime. Isso é o que eu quero. Tá? Então eu quero classificar, eu quero pegar o tweet, eu não quero ler todos os tweets que eu peguei, automaticamente classificar se foi crime ou não, quando foi, e aí o tweet sim vai me dar a hora que ele foi postado, a localização, etc. E se eu conseguir fazer isso, eu tenho um pressuposto só, que obviamente eu estou falando que eu vou ter uma amostra, provavelmente ela é viesada, mas eu não tenho os dados públicos, ela vai me dar uma estimativa, uma ideia do que está acontecendo naquela região, e isso pode ser estudado, pode ser discutido, se ela é representativa ou não. Quer deixar? Bom, então, um dos projetos de mestrado é esse, descobrir quem são os tweets aí que tiveram problemas na lei. Bom, a outra área de pesquisa, então isso é protótipo, isso que eu chamo de pesquisa, eu acho que é aplicado, eu pretendo no final do mestrado ela ter o site no ar funcionando, mas é um protótipo. Não sei até quantos tweets eu ainda consigo coletar por noite, etc., para ter o site lá funcionando. A outra área que eu trabalho é estatística espacial, e aí a gente tem que entender que estatística espacial não basta os dados serem georreferenciados. A ideia toda é, se existe alguma pergunta ou hipótese que você acha que o espaço, a geografia influencia. Então, se tiver essa hipótese, você tem que adaptar o seu modelo para coletar informação do ambiente e aí sim o seu modelo levar em conta isso. Simplesmente porque eu fiz uma entrevista, por exemplo, no centro aqui, etc., não é, a gente está assumindo as pessoas como independentes. Tá? Mas essa localização não é relevante. Agora, você falar, o pessoal do centro de Porto Alegre vota diferente do pessoal do norte, aí eu posso tentar acomodar essa diferença de votos no meu modelo usando alguma característica assim. Então a ideia toda é essa. Onde que isso tem sido utilizado hoje em dia? Estudos de clima, efeito estufa, aquecimento global, epidemiologia, eu descobri aqui que vocês são muito ligados na área de epidemiologia, super usado na epidemiologia. Para quê? Para tentar ver como que isso interfere no crescimento, na extinção de animais, de gelo, do polo, etc. E nesses casos, acredita que o sistema de geração tem característica espacial. Então um exemplinho, eu não fiz nenhuma fórmula aqui, eu não coloquei nenhuma fórmula, mas um exemplo que a gente tem feito é, por exemplo, eu quero ver até. Volta. Ele não deixa. Calma aí. Ele vai voltar. Depois explicar essa figura antes de ver ela.
Voltam para trás. Deu bom? Deu bom. Para trás. Começa aí, para trás. Para trás. Aí. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho toda a superfície da Terra, eu quero fazer, por exemplo, um estudo de clima, qual é a temperatura das regiões, e como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso levar essa informação espacial. Então, agora eu posso ir explicando a minha figura. Então, eu tenho a Terra, a gente pode, por exemplo, triangular a Terra, mais ou menos nos pontos de coleta de temperatura, e aí usar modelos estatísticos preditivos para saber como vai ser a temperatura no globo no dia seguinte, no futuro próximo. Então, meteorologia erra muito, porque é complexo demais, o modelo estatístico tem que ser rodado para o dia seguinte. E isso tem que levar 1 zilhão de coisas envolvidas nisso aqui. Então tem um concurso de pesquisa gigantesco, de alguns milhões de dólares, que 5 instituições entraram, eles deram os dados de acho que 15 anos, escolheram dados de 5 anos, falaram qual modelo fizer a melhor predição, vai ter que levar tempo, vai ter a predição, o desvio padrão, o erro, e o tempo computacional que demora para fazer esses modelagens, vai ganhar o projeto para prever a temperatura aí do aquecimento global de não sei quantos próximos anos lá nos Estados Unidos. Tá? É um projeto gigante, mas só entraram assim, também gigantes. Então não estou nessa. Bom, eu vou sair agora da parte de pesquisa, que eu estou chamando de pesquisa, vou entrar no, estou chamando de mundo real também. Confuso isso, para mim tudo é mundo real. São projetos que a gente desenvolveu na universidade, mas com esse caráter prático. Isso aqui tem que dar resultado em segundos, tem que ser alguma coisa que qualquer um consiga usar. Quando eu falo qualquer um, vocês vão ver já, porque o pessoal da BH Trans é técnico, normalmente são engenheiros de rua, não gostam, sabe? Vários estão lá há anos e ainda usam com muito esforço o Excel, senão eles fazem as coisas na mão. É um negócio muito louco aquilo ali. E o projeto de Infosas, que é um projeto com o Ministério da Saúde, também é aplicado. Então, a empresa de transporte de Belo Horizonte, a BH Trans, o que eles querem eles, com o anúncio da Copa, eles foram na universidade e falaram, a gente precisa de ferramenta para entender o que está acontecendo no trânsito, a grande demanda deles é sem ter que ir no lugar, porque o trânsito aqui está caótico, a gente não quer dirigir. Empresa de trânsito de Belo Horizonte. Então eles não querem ir lá para ver, porque eles perdem muito tempo para analisar, para voltar, para sugerir melhorias que possam melhorar o trânsito. Às vezes são simples, às vezes é iluminar uma esquina, às vezes é colocar um sinal, às vezes é pôr uma passarela, esse tipo de coisa. Tá? Então a gente tinha que fazer um modelo de gestão integrada de segurança do trânsito, e como a base de dados não era tão boa, envolveu o pessoal também das ciências sociais, porque a gente ia ter que propor uma metodologia de acompanhamento e uma melhora no banco de sistema de banco de dados e a parte de visualização estatística. Então o projeto basicamente é esse. E aí, a primeira coisa que a gente mostrou para eles, que parece boba, mas que faz toda a diferença, é entenda os seus dados através de análise exploratória. Simples assim, simples. Gráficos são esses. Quais são as avenidas com maior incidência de acidente? Tá? Quais são o maior número de veículos envolvidos? E esses gráficos aqui, eu acabei de notar, estão desatualizados. A gente colocou a porcentagem aqui em cima também, para ter essa noção do relativo e absoluto, porque são noções diferentes. Às vezes você fala assim, 80% dos meus acidentes são nessa rua, mas teve 3. Então, talvez não seja um problema, tá? Porque essa análise pode ser feita por regional, pela cidade toda, isso depende muito da escala que eles estão trabalhando. Mesma coisa aqui. Então tem o número de envolvidos, o dia da semana. Isso aqui começa a dar diretriz para ele, aqui, ó, onde é que está acontecendo o seu problema? É a rua mesmo, é o dia da semana? Se você colocar uma blitz aqui, talvez resolva o seu problema, etc. E quais são as palavras mais comuns no banco que envolvem? Então a gente vê que o grande problema aqui dos acidentes são homens de 35 a 44 anos, o homem aparece muito mais do que a mulher. Vítima fatal tem um nome grande, vítima não fatal é menor do que vítima fatal. Isso provavelmente, nessa figurazinha aqui que eu estou mostrando, é porque eu fiz uma seleção no banco, porque lá você tem filtros que você pode fazer que levar essa característica. Eu olhei atropelamentos. Tá? Se eu olhar atropelamentos, quando tem atropelamento, então dado condicionado com atropelamento, a chance de morrer é grande. E aí tem mais pontos. Agora, só acidente de carro,
provavelmente esse não seria maior. Como tem filtros lá no programinha que a gente desenvolveu, talvez o filtro que eu fiz dá essa impressão aqui. Então você tem que entender também os filtros que você está fazendo, a sua análise, e aí a gente deu um curso para eles, mas o que eles gostavam era disso aqui, interação com o Google Maps. Então a gente disponibilizou agora estatísticas descritivas espaciais, alguns métodos simples, que basicamente eles acham, por exemplo, aqui a Lagoa da Pampulha, essa rua Avenida Portugal, lá perto. A gente consegue achar cluster de acidentes, as regiões com maior incidência de acidente, que a probabilidade, estatística SCAN, para quem faz epidemiologia, estatística SCAN na rua. Tá? A única coisa que a gente adaptou a estatística aqui, em vez de ser espaço no círculo, ela é sobre a rua. É a única adaptação que a gente fez. Ela retorna para a gente os clusters, aonde está tendo mais acidente do que o esperado, baseado nas características do acidente. E aí, bom, isso aqui já é um avanço, porque quem olha para esse mapa das ruas já conhece, eles são técnicos nisso, eles vivem isso, eles trabalham nisso todo dia. Então eles têm muita informação aqui que eu não consigo dar. E mais, quando eles olham dessa forma, eles ganham informação. E como é interativo, como o Maps, quando eles vão andar na rua, sem ter que ir lá, eles conseguem já obter muita informação. Eles também sabem que se teve uma obra aqui recentemente, talvez essa imagem aqui não seja tão atual, tem que ir lá de qualquer jeito. Mas para a grande maioria da cidade não está tendo obra o tempo todo. Então, essas imagens do Google representam de forma fiel o que está acontecendo ali. Então, eles conseguem andar, olhar para o lado, olhar para cima, não tem passarela, não tem placa, não tem tal coisa. Antes de ir lá, ter que bolar, eles já conseguem ter várias possíveis soluções, simplesmente usando o R, tá aqui, com interação com o Google Maps, porque isso é disponível pelo R. Obviamente, eles não vão fazer isso por linha de comando, a gente fez um protótipozinho no software, que eles usam, que é só de clicar, e eles não têm que saber nada por trás disso. Então, tem a pesquisa envolvida aí, mas é 100% prático. Isso está sendo usado, espero eu, lá na Megatrans de forma eficiente. O outro problema que a gente trouxe, que eu tenho trabalhado e gasto bastante do meu tempo, o Renan começou com a gente lá também, é esse aqui, o Sistema de Controle da Produção do SUS por técnica de aprendizagem de máquina e mineração de dados. Então, esse Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, DENAC, é responsável por fazer as auditorias do SUS. Eles basicamente vivem de cartas SUS, hoje em dia, porque é um volume gigantesco. Aqui é da ordem de 100 milhões de novos dados mês. A gente tem uma série de 5 anos, tá? Então vocês têm noção, 1 bilhão anos, 5 anos, 5 bilhões de pessoas. A gente tem todos os dados de todos os brasileiros que foram no SUS, mas o nosso objetivo não é investigar o brasileiro, mas sim se tem alguém fraudando o SUS, e evitar que essa notícia saia no Fantástico, que o SUS pague quem está roubando de uma maneira automatizada. Tá? De qualquer forma, a gente não consegue precisar se o que a gente está falando, se a pessoa que a gente está apontando é ladrão ou não. Isso a gente não consegue fazer. Quem tem que fazer isso é a auditoria. A gente consegue dar evidências, olha, isso aqui é estranho. E aí, usando os métodos de aprendizagem de máquina não supervisionado. A gente cria vários clusters, tem um cara aqui que está completamente fora do padrão. Opa, esse cara é estranho. Agora, se é fraude, se não é só com alguém indo lá, investigando, olhando os dados, etc. Mas pelo menos a gente consegue apontar caminhos de onde você deve olhar, por quê, com evidências, etc. Então, esse é o objetivo do InfoSAS. Esse aqui, sim, é um software que vai ficar lá no DataSUS, tá? Nós temos interno, que é muito profissional. É uma equipe gigante que trabalha nisso aqui, não está todo mundo aqui. E de preto são o pessoal da mineração de dados, aprendizado de máquina, que eu colori aqui. São 4 professores, 4 alunos. André é professora, eu, Wagner, Renato, e alunos de mestrado e doutorado, o Carlos, Luiz, Raquel e Maurício. Atualmente ainda estão no projeto. O Renan, por exemplo, começou, mas o nome dele já sumiu aqui da lista, porque ele já saiu de lá. Então ele já foi apagado no nosso sistema. Uma menção honrosa, mas apagada, ele não é mais que nenhum dele. Tá? Bom, então é uma equipe grande, envolve muita coisa aqui, tem a aprendizagem de máquina, tem a parte de desenvolvimento de software, tem a parte de interface, tem um monte de coisa envolvida. Na parte estatística, que é o que interessa para a gente, a ideia é a seguinte: eu tenho um alvo, que é algum procedimento do SUS, e eu posso fazer 2 objetos de análise. Se ele vai ser estranho em relação ao valor médio cobrado ali, porque às vezes, toda vez que você tira um sangue, parece que é uma coisa trivial, a pessoa anexa lá no pedido, eu preciso de 45 agulhas. Mas isso não pode ser, isso está estranho. Tá? Então você mostra isso para a pessoa: por que você vai precisar de 45 agulhas para tirar 3 tubinhos de sangue? Isso está errado. Esse tipo de coisa. Então isso aumenta o valor médio, porque isso é cobrado do SUS.
Ou então, pelo número de procedimentos realizados, e aí a gente tem informação do município que isso é realizado e a gente tenta trazer isso para o estabelecimento, a gente vai ver já já como. Então a gente tem essas dimensões aí. Então a gente tem no valor médio o estabelecimento e o valor do município, e quem atua naquele município. A gente quer saber, de fato, quem são os estabelecimentos que podem estar superfaturando, ou o que está acontecendo ali. Tá? E a mesma coisa quando a gente olha o número de procedimentos. Então eu vou tentar dar 2 estudos de caso aqui. Eu tentei ser cuidadoso o suficiente para tirar o nome dos hospitais. Se vocês verem o nome, nunca viram, eu vou negar até a morte, não é para ter, tá? Esses dados são sigilosos. E a ideia é a seguinte: primeiro, pelo valor médio, a gente começa a capturar características que são anômalas em relação ao valor cobrado pelo estabelecimento. O que a gente aprendeu nesse projeto? Não existe um modelo mágico. A gente precisa de vários modelos, o banco de dados é enorme, como eu falei, vários modelos simples que me deem, que eu vou construir na evidência. Olha, tomou bomba aqui, tomou bomba aqui, tomou bomba aqui, tomou bomba aqui, opa, alguma coisa aconteceu. Tá? Não existe um modelo mágico. Talvez exista, mas não em tempo hábil para receber 100 milhões de dados e em 4 dias depois o pessoal do SUS está analisando isso. Então, eu tenho esse problema aqui. Eu não posso simplesmente fazer um protótipo, um modelo lindo, bayesiano, que eu gosto bem, demora 3 anos, me deu um resultado maravilhoso, o cara fala, e agora? Agora ele já prescreveu, não posso nem cobrar dele mais, vamos ser. Então são vários modelos simples que a gente bolou, que levam em conta a média brasileira, levam em conta se o cara sempre cobra todo mês exatamente o mesmo tanto, por incrível que pareça, tem estabelecimentos que todo mês fazem exatamente 112 cirurgias. Todo mês, durante 5 anos. Como é que pode isso? Então não tem uma variabilidade, para estatística isso é estranho. Tá? Tem casos que tem explicação. O SUS paga até 112 e eles estão fazendo mais. Então precisa do pessoal lá olhar. Tem casos que eles não conseguem explicar de jeito nenhum. Um método da mediana móvel. Esses são nomes que a gente deu. Tá? É comparar a série com ela mesma. Se a variabilidade dessa série é muito grande, o que está acontecendo? Antigamente você fazia 10, nos últimos 6 meses, de repente você passou a fazer 150, o que aconteceu? Comprou máquina, não comprou, soa um alarme e pede um aviso. Tá? Os métodos de quantidade é ver se a cobertura do estabelecimento é desproporcional ao tamanho dele ou ao tamanho do estabelecimento, do município. Às vezes o município tem 100 habitantes, tem um caso, nessa época eu ainda estava com a gente, que um município, durante um ano, todas as pessoas ganharam Covid. Todas as pessoas têm problema de olho, tá? Então assim, tem umas coisas que são deslavadas aqui no Brasil, infelizmente. Então, esse caso, quando a gente descobriu, ele já foi direto para a auditoria, porque ninguém conseguia explicar isso, não sabe nem do sistema, desde que a gente mostrou isso aí. Eles estão lá investigando. Tá? Bom, então, eu peguei os procedimentos para mostrar que são procedimentos de cirurgia cardiovascular, que são quebradas em grupos, mas atualmente a gente já está analisando 540 procedimentos do SUS automaticamente. O que 540 não é tanto, mas o que a gente focou representa 85% dos gastos do SUS. Então tem mais procedimento que não está sendo olhado ainda, mas eles representam só 15% dos gastos do SUS. Então isso está quase pronto, se Deus quiser em junho a versão final vai estar funcionando lá no DataSUS. E aí os estudos indicados. Então a gente tem um hospital XXX na cidade YY no estado de ZZ. Tá? A gente tem as análises que a gente fez, cada uma delas a gente dá um score de probabilidade. Qual a probabilidade desse estabelecimento ser anômalo? Então 1 é 100% de chance, 0 é 0% de chance, a gente tem um score de probabilidade. A gente tem o ranking desse score em relação aos outros estabelecimentos que fazem o mesmo tipo de trabalho, e o valor total. Então esse valor total gasto aqui é na janela de 5 anos, então apesar de ser gigante, a janela é muito grande também. E o valor médio é em torno de... Então isso aqui tem um custo para o SUS, para cada realização, em torno de R$ 9.400. É isso. Então você fez uma cirurgia desse tipo, custa em média para o SUS R$ 9.400, esse hospital fez 2.140 em 5 anos. É um volume muito grande. Se tiver constatada fraude aqui, tem um potencial de retorno enorme. Tá? E aí, o que a gente pegou foram desse Hospital X, cidade blá blá blá, que ficaram no top 15 do nosso ranking comparado com os outros do Brasil. Esse cara aqui especificamente tomou bomba em 1, 2, 3, 4, 5, sendo que todas elas é aquela de cobertura. Ele parece que o valor que ele cobra não está muito diferente do que o Brasil tem cobrado. A gente está comparando, tomando a média do Brasil ou a média dos estabelecimentos de mesmo porte, etc. Mas em termos de cobertura, quanto que ele atende, parece que é muito. Esse número aqui talvez está desproporcional. Ele não cobra mais caro, mas ele está atendendo gente mais. Então todo mundo que chega lá, ele manda fazer uma tomografia. Por quê?
Então está com um número desproporcional. E como é que a gente está alegando isso? Primeiro a gente tem esse mapinha para escolher quem é, então a gente mostrou todo mundo. Esse é o Hospital XXX, de verdade, que é esse mesmo aqui, tá? Nesse, que ele é o primeiro do ranking aqui. Ele está aqui. E aí tem os outros estabelecimentos aqui, todos acima de 0,85 com esse gráfico. Então não estão todos no Brasil, tem vários OKs lá para baixo. Tá? A série dele parece uma série autocomportada, então aqui a gente tem esse problema, a gente não está decretando, a gente está tentando criar cluster de séries temporais. Então a gente quer ver séries temporais com a mesma característica, toda a série, quem foge dessas características das séries temporais. A série temporal dele aqui é de valor, aqui a gente tem quantidade de procedimento. Em relação a isso, dificilmente a gente vê alguma evidência, mas tá, a série dele, o que a gente vai ver evidência aqui? Esse aqui é a quantidade de procedimento de uma certa cidade, SSS, essa linha vermelha. Então tá aí. Quantos procedimentos desse alvo foram feitos lá? Bom, isso aqui é o que é esperado para a cidade se ela tiver a mesma característica do Brasil. Então, em relação ao Brasil, isso aqui é 3 vezes o que se espera, é o que a gente chamou de limiar. Tá? É o limiar do esperado. Então, se ela fizer igual o Brasil tem feito, na mesma taxa, pensa na lei de grandes números, o Brasil é grande o suficiente, a gente acha que isso vai convergir para uma coisa comum, então a gente pega 3 vezes com margem de segurança, a cidade parece estranha. O que é mais estranho é a linha azul. Essa é a quantidade de procedimentos realizados pelo estabelecimento XXX na cidade SSS. Fez todos. Não só a cidade está com um número absurdo comparativo com o que se espera em relação ao Brasil, todos estão sendo feitos nesse mesmo hospital. Então aí a gente tem evidência para falar, isso é estranho. Se é fraude anônima? Talvez não. Talvez ele é o único hospital de toda uma região que faz isso, mas estranho é. Tá? E aí, esse gráfico aqui, que é o primeiro, a gente tem gráfico de 8 outras cidades, que a cobertura dele é praticamente total, e algumas estão próximas do nosso limiar, outras bem acima, e aí isso é que a gente aponta lá para o pessoal do Ministério da Saúde. Eles decidem se vale a pena investigar ou não, basicamente isso. Então a gente só dá evidências de possíveis fraudes. E aí a gente tenta explicar de novo, então aqui tem 8 cidades atendidas, e aí a gente tenta explicar com um dossiê, e é importante, de novo, isso aqui é o pessoal da saúde, não tem nenhuma noção de estatística, bom, pouca, às vezes, e eles querem mesmo assim entender e ser capaz de ir lá cobrar com alguma justificativa, e a gente vai ver como é que a gente vai tentar fazer isso pela visualização. A gente tem que aprender, a gente chama de dossiê de evidências, que a gente apresenta, que eles não sabem nada desses métodos que eu apresentei por trás, mas eles conseguem interpretar esses dados. Então aqui também o mesmo hospital XX, o valor dele é completamente desproporcional com os outros que têm um score relativamente alto, e aí a gente vê que ele provavelmente cobrava mais caro, talvez tinha uma defasagem no preço do SUS, porque a média Brasil está crescendo, e à medida que a média Brasil cresce, ele estabiliza e não fica tão longe da média, não. Então talvez aqui tinha uma defasagem, cobrava mais coisa, porque um hospital que não é público não vai dar prejuízo. Tá? Então ele colocava mais coisas, não quer dizer que ele está fazendo a coisa certa, mas a explicação pode ser, eu tinha que cobrar mais porque eu estava defasado. Então, em vez de brigar com o SUS para falar, você tem que aumentar o preço, ele põe coisa aí, cola coisa aqui nos outros, para a gente não ter prejuízo, isso aí um custo razoável, que a gente consegue uma possível explicação. Tá? Então, nesse período, ajudou o score desse, nesse aqui, provavelmente nem tanto, porque ele já está bem razoável com o que está acontecendo no Brasil. Esse é o valor médio da série dele. Aqui tem o númerozinho. Então, isso aqui a gente está explicando também como é que a pessoa vai ler, porque se esse número foi 1, talvez você tenha uma pessoa no UTI que fez uma cirurgia muito séria, que custou muito caro, uma coisa. Se esse número é 1000, é muito difícil a média de 1000 ser influenciada por aquele outlierzinho. Então esse número aqui traz informação para a gente. Esse aqui especificamente é 180. Então esse é um número razoável de cirurgias para garantir que essa média é estável. Tá? E aí a gente faz a análise espacial, de novo, só apresentando. Esse o estabelecimento fica em algum desses municípios, e aí os outros é onde ele atendeu. Então ele atendeu todos esses municípios de vermelho, pelo menos uma pessoa de lá. E aqui no nosso mapa original, a gente colore de amarelo aonde fica o município, eu recolori de vermelho, porque eu não posso falar onde é, mas para eles ficam com o estabelecimento desse município aqui, por exemplo, e esses são os que ele atendeu. Então a gente vê uma alta concentração espacial ali, obviamente ele está atendendo os vizinhos,
E aí você conversa com o pessoal sanitarista, tem várias justificativas. Às vezes é uma equipe médica que superfatura as coisas. Eles têm várias explicações do porquê isso pode estar acontecendo. Tá? Então isso é a aplicação. Tem jeito de explicar nesse link aí. Isso aí é a versão pobre nossa daquele vídeo que a gente viu no começo. A gente disponibiliza para eles também um videozinho, não é um vídeo, um gráfico, que tem mais ou menos a mesma cara. Deixa eu mexer rapidinho. Então, nesse videozinho a gente vai ver a evolução de 4 estabelecimentos no Brasil. Aqui eu tenho o score dele, aqui eu tenho o valor que foi pago para ele, e o tamanho da bola segue a proporção. Isso aqui é pacto de alto risco. Tá? Quantos por cento do pacto de alto risco ele fez é relativo a esse tamanho da bola, e a gente consegue ver como é que é a dança desses scores de probabilidade durante a minha janela de tempo. Então, é a nossa versão simplificada aqui daquele gráfico lindo que foi lá. Eles conseguem ter uma tendência do Brasil, como é que ela está caminhando. E se você clicar em algum aqui especificamente, não clica não, porque vai dar o nome. Você consegue seguir ele e ver o que está acontecendo com aquele específico, talvez esse que te chamou a atenção aqui. Aí vai ter um nome, você vai ter todo o rastro dele, a história dele acontecendo. Bom, mais uma coisa que a gente mostrou, então, eles recebem um dossiê, que é essa figura, a localização do score dele em relação aos outros do Brasil. Aqui tem a série temporal dele, aqui tem o atendimento deles na cidade. Esse aqui é um cara que a gente considera ok, a gente tem considerado anômalo só acima de 80%, tá, de probabilidade de ser anômalo. Então esse é ok. Então você vê que o atendimento deles nas maiores cidades parece ser ok, ele atende bem menos. A cidade é um pouco estranha, está acima do limiar, mas o atendimento dele lá não é. Nas cidades menores, ele atende todo mundo e a gente tem que ser cuidadoso desse aqui. Tudo bem, ele atendeu todo mundo, mas foram duas pessoas, pode acontecer, 2 pessoas quebraram a perna, tiveram que ir lá no hospital. Agora, se tiver 60 pessoas e todo mundo da cidade vai lá, e na verdade se espera que 10 pessoas quebrem a perna, como é que você justifica que mais 50 quebraram a perna aí na cidade? Ah, um acidente de ônibus. Tudo bem, você explica, você está liberado. Tá? Então, esse dossiê de evidência vai junto com o sistema à medida que espera para eles terem como apresentar e argumentar, e ele tem que ser extremamente simples, porque quem vai lá tirar satisfação é o pessoal da saúde. Não tem nenhuma estatística acompanhando ninguém, não tem nenhuma matemática, não tem nada por trás. Bom, a última coisa que eu queria fazer aí é propaganda, já estou terminando. A gente vai estar realizando, estou aproveitando o momento aqui, né? A gente vai estar realizando o 3º Fórum Mineiro de Estatística e Probabilidade na UFMG, do dia 20 a 23. Eu acho que vai ter esses 2 minicursos para o pessoal da graduação interessado. Um é um minicurso de INLA, que é uma alternativa para métodos MCMC, para estatística bayesiana, que vai ser dado pelo criador dele, o Robert vem da Noruega, dá esse curso, minicurso de 6 horas. O outro, isso aqui é mais voltado para pesquisa, eu imagino, apesar que o INLA é um ótimo jeito de fazer estatística bayesiana aplicada, ele é extremamente eficiente, então o tempo computacional dele é barato, você consegue fazer essas coisas. Eu tenho uma aluna de doutorado agora, que é a minha aluna de mestrado, a gente usou o INLA, fez uma análise espacial para pesca de peixe na costa do Peru, que demorou em torno de 15 minutos. A gente considerou isso aceitável, um modelo bayesiano bem complexo, que leva um monte de coisa em consideração. O Renan trabalhou com o INLA também na dissertação. Daí o outro é bayesiano não paramétrico, que vai ser dado pelo professor Peter Miller também. A gente colocou os minicursos de tal forma que dê para fazer os 2, então se alguém quiser ir pode matricular os 2. E vai ter uma sessão pôster para quem estiver disposto a apresentar trabalho, o que ele tem feito na pesquisa, porque a grande ideia desse fórum, clica aí no link também. A ideia do fórum é, se você olhar aqui nas conferências, tem vários professores, não só do lado, aqui os conferencistas. Tem vários professores que vão estar na conferência de temas de estatística completamente diferentes. Então esse cara, por exemplo, é de Purdue, é do Departamento de Ciência da Computação, é de Aprendizagem de Máquina, Peter Miller, probabilista, estatística espacial, distribuições, séries temporais, modelos lineares,
dinâmicos, por aí vai. Laura, sete temporal, Lousada tem trabalhado com tudo, é até difícil saber o que a Lousada faz, porque é uma coisa de louco. Eu vou pedir para ele alguma coisa de esporte, eu tenho trabalhado com várias coisas de esporte na Copa do Mundo, etc. Eu vou ver se ele apresenta isso lá pra gente. Então, a ideia é ter vários conferencistas discutindo temas de aí sim, talvez de pesquisa um pouco mais técnica, atuais, do que para onde que a estatística está indo, o pessoal reunir e conversar. Então, quem tiver disposição, esse convite é para todos os alunos, professores e quem quiser ir, é sempre bem-vindo. Tá? E aí pega a informação aí no site. Eu vou deixar também um folderzinho que eu trouxe, um para colar aqui e na outra que você fazer só ouvir. Obrigado. E o último slide, volta para o slide. Obrigado e perfeito. Não, só fiquei curiosa, que vocês vão captar os tweets e a ideia é o tweet de quem? De quem sofreu o crime. De quem postou. Eu posso pegar tanto quem sofreu como quem cometeu. Tipo assim, achei um celular fantástico. Eu ainda não sei classificar ainda se é postou. Foi assaltado lá, a gente tem as palavras que a gente... Não tem palavras-chave. Isso aqui é uma alta taxa de acerto, né? Então a gente tem investigado milhões de mesmo para ver qual é o para texto, tem uma taxa de acerto que a gente vai considerar razoável e o problema é escalar isso, porque o nosso problema é pequeno, mas é pequeno assim. A Larissa, que é minha aluna, ela deu 30 mil tweets que você ficou na mão. 30 mil. E a gente coleta em torno de 100 mil por dia. Então, classificar isso, aí você vê, não tem nada, o computador que você coloca aquilo ali. Então a gente tem que achar também um método eficiente e escalável. Eu consigo usar um computador desse para eu poder mostrar isso rodando lá. Eu vou chamar o pessoal da computação, quer uma computação aqui? Bom, eu posso falar mal. Eu fui chamar o pessoal da computação para trabalhar nesse projeto. O professor até interessou muito, mas ele falou que para ele entrar no projeto eu tinha que colocar todos os membros do projeto. Eu colaborava, eles são 22. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque seus membros não estão envolvidos comigo. Então, eu coloquei para minha significância, que é aquele computadorzinho ali, eu não tenho servidor, não tenho nada, mas a gente quer fazer. Bom, eu sou a Laís. Eu queria saber a respeito desses twitters, vai entrar o horário que foi postado ou vocês vão ter como capturar o horário que a pessoa disse que foi cometido? Porque imagina-se que se a pessoa foi assaltada, ela não vai estar com o celular ali para poder twittar na hora. Isso aí provavelmente vai entrar a hora que ela twittar, porque a pessoa também não fala, fui assaltada às 10h30 hoje da manhã no endereço e tal. O que acontece é que quando você pede a coleta, você tem vários viés aí envolvidos. Então, para diminuir, por exemplo, a gente não faz a coleta por conta, a gente faz por município, porque a pessoa posta do município, a gente está partindo da pressuposição que ela foi assaltada no município. Tá? Porque também ela perdeu o celular lá, chega em casa, fala, roubaram meu celular, o tweet me retorna coordenado da casa dela. E a hora que ela postou, mas não me retorna o endereço que ela perdeu o celular, por exemplo. Então, esse tipo de vai acontecer. E se tiver informação de hora, a gente pode até tentar filtrar, porque no número é fácil. Difícil interpretar a palavra. Tá? Por outro lado, é fácil entre aspas, porque o número tem que ter alguma caracterização de hora, porque pode ser na rua 112, e eu nem posso falar que isso é hora. Então, o primeiro passo nosso, mais simplista possível, é o lugar é onde foi postado e a hora é onde foi a hora que foi postada também. Obrigada. Com relação aos tweets também, só está previsto algum tipo de tratamento para casos repetidos, Tá. Está previsto algum tipo de tratamento para casos repetidos, coisa do tipo assim, porque Tá. pode ter dois tweets referentes à mesma ocorrência, por assim, né? Isso tá. Isso sim. Primeiro a gente testa retweet, porque aí o retweet só repassando a informação, e a gente tem uma métrica que não é nossa. Tá?
da literatura, que é para testar a equivalência de texto. Então, às vezes, o cara dá um espacinho a mais, uma coisa assim que muda, não é 100% igual, mas aí, se nessa métrica ele for acima de 90% igual, a gente considera que é o mesmo, também remove antes de fazer a análise. Porque senão a gente pode inflar, né? Se um deputado é assaltado, aí deve ter tudo de pagar. Então, a gente quer ver tudo. Uma pergunta com relação ao Infosas. Faz tempo que eu saí do projeto e vi que vocês estão bem avançados com 540 procedimentos automatizados. Como é que está o retorno com relação às auditorias? Tá? Zero. Zero. Eles não foram ainda? Tem, na época que você estava no Infosas, a gente apontou alguns e eles estão analisando. Retorno, até hoje, zero. Com 540, zero. Na nossa época era 5, zero. Retorno do Ministério ainda é zero. Eu ia perguntar justamente nesse contexto, porque com auditoria vocês poderiam realimentar o sistema para fazer ajustes, né? Isso então não está previsto no projeto? A gente renovou ele por 2 anos, está previsto, está. O pessoal lá é mais importante do que eu. Tá? Então, assim, eu não tenho moral para cobrar de ninguém, bastante ali, só sabe lá mesmo. Mas está previsto sim, renovou o contrato por 2 anos. Tem várias melhorias que a gente já sabe, pode ser feito independente de visualização, de análise, que independe do retorno, mas o retorno deles enriquece demais o nosso projeto. Alô, meu nome é Victor, eu faço estatística na URGS e eu quero saber qual é a repercussão que dá esse novo papel de estatístico dentro dos estudos que se fazem no Ministério da Saúde. Acho que é uma inovação dentro uma coisa nova, usando a tecnologia para poder ajudar o governo. Qual é a repercussão que o governo reconhece, a importância do estatístico dentro desse estudo? Acho que fazendo uma previsão. Um pouco mais do que antes, eu imagino, mas não muito. Você vê que eles foram procurar o departamento de ciência da computação para fazer isso. Eles acharam que esse é um programa de cientistas da computação. Só que o core de toda a parte de machine learning é feito por estatística. Então, o departamento de computação, que não é pouco, foi lá na estatística e recrutou um monte de gente. Mas o Ministério da Saúde foi na computação. Então, toda vez que a gente vai dar palestra lá, a gente tenta colocar um pouquinho da ideia, da importância, etc., da estatística. Mas, apesar de estar crescendo, não é tão difícil, foi no lugar errado para mim, né? A alma desse projeto é o que a gente se envolve. O pessoal da computação é importantíssimo, eles estão fazendo a parte do software, etc., mas não é isso aí qualquer programador, qualquer empresa conseguiria fazer. A parte de pesquisa envolvida nesse projeto, que talvez justificasse a necessidade da universidade, seria por esse lado. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Tobias, também sou aluno de estatística. Eu queria saber, você estava falando basicamente das áreas de pesquisa na pós-graduação. Eu queria saber mais ou menos que conselhos você daria na graduação em relação à preparação para a pós-graduação. Faça a graduação bem feita e vai trabalhar na área que você gosta. Porque a pós-graduação é muito frustrante às vezes. Todos os meus alunos choram. Você chorou? Muito mágico. Eu porque o Renan é gaúcho, muito mágico, ele não chorou. Mas as minhas alunas eu tenho certeza que elas choram na minha frente. Então, assim, às vezes é frustrante porque é pesquisa, não está pronto. Então, às vezes, você está de cara na parede. É isso que eu estou falando, é uma aprendizagem de pensar essa alternativa. Eu acho que o melhor jeito de chegar na pós-graduação é fazendo uma graduação bem feita, chegar com um outro fundamental e investir o seu tempo em explorar como pensar novas ideias, como investigar as coisas. É gratificante, assim, Falando com uma pessoa que foi lá,
como o Marcos falou, pode ser frustrante, mas quando acaba por fora da cachaça é gratificante, assim. Vale a pena. Tem sempre várias pessoas a fazer consideração do perfil da pessoa. Tem um viés para encorajar as pessoas. O orientador que era bom. Mais alguém? Bom, obrigada então, professor, pela brilhante palestra, pelo debate. Acho que foi bem esclarecedor aqui para todos os estudantes e nós profissionais. Vamos chamar então os colegas estudantes, alunos da Universidade da Federal do Rio Grande do Sul e de Santa Maria apresentar os trabalhos de iniciação científica. Primeiro vamos chamar a Grace Laureano, que vai falar sobre o novo método para a estimação da distribuição do consumo alimentar usual em comparação com o MCI, SPED e MSE. Foram meus professores, ou foram meus colegas, a maioria não. Falar mais alto. Eu sou mestre em epidemiologia, sou estatística formada pela URGS e agora estou no doutorado em epidemiologia também pela URGS. Acho que a minha vinda aqui é mais para falar um pouco sobre a pós-graduação, né? Porque a maioria do pessoal aqui acredito que esteja na graduação ainda. Achei bem interessante a última palestra, porque onde eu trabalho atualmente utiliza machine learning e estatística diretamente. Então, é como o professor disse, a estatística é o core da análise, mas os cientistas lá da computação são os que fazem o software e a inteligência para pensar em alimentar o modelo, assim, vamos dizer assim. Para mim é uma área totalmente nova, eu não tinha visto isso na graduação e pela essa nova realidade que está me aparecendo, é o futuro da estatística. Acredito que o Instituto tenha que incorporar isso na formação dos alunos, porque para mim está sendo bastante diferente, assim, vamos dizer. Falando um pouco da minha pesquisa, sobre a gente fez uma avaliação de comparação de métodos, onde a gente propõe um novo método de estimação da distribuição do consumo alimentar e compara com alguns outros. Então, o consumo alimentar pode gerar doenças na população, isso já é uma área de pesquisa bem comum da nutrição, como, por exemplo, o consumo de açúcar pode gerar diabetes, consumo de sal pode causar hipertensão, enfim. Então, é muito comum se estudar doenças e o consumo alimentar, e existem várias métricas para medir esse tipo de consumo. Uma delas é o questionário de alimentar de 24 horas, que é o que está escrito ali, e o questionário de frequência alimentar. Qual é a diferença deles? No recordatório de 24 horas, você reporta tudo que você comeu durante o dia. Então, você fala, eu comi 200 gramas de carne vermelha, comi 2 colheres de arroz durante o dia. E no questionário de frequência alimentar, geralmente é um consumo anual. Quanto você consumiu desse alimento durante um ano. O recordatório de 24 horas, ele faz essa medição, né, avaliando os grupos populacionais, e também ele tem a vantagem de ser capaz de estimar com mais acurácia do que o questionário de frequência alimentar. Por quê? Porque quando eu reporto o que eu consumi num dia, a minha memória é bem mais recente do que quando eu falo no ano. Então, quando eu reporto o consumo anual, é muito mais difícil de eu lembrar do que eu consumi. Mas ele também tem a desvantagem de que é necessário fazer várias medições dele para mim chegar num consumo alimentar, vamos dizer assim, normal meu. Por exemplo, hoje, se eu tivesse ido na Japesca e ter comido sushi, ter reportado que eu comi sushi, isso não é o habitual, eu não como sempre sushi. Então, essa é uma crítica ao recordatório de 24 horas, que muitas nutricionistas falam contra ele. No Brasil, a utilização desse recordatório de 24 horas, ela é utilizada sem correção de viés. O nutricionista vai lá, o pesquisador vai lá, avalia quantas pessoas comeram e faz estatísticas em cima disso. Então, vai consumar. Essa população consome uma média de 300 gramas de carne vermelha por dia.
E é assim, não tem nenhuma correção de viés. Então, um viés relacionado à variabilidade da pessoa, quando ela come, não está estimado no modelo, não está contemplado no modelo, vamos dizer assim. Existem alguns métodos que são usados para fazer o cálculo da distribuição de consumo alimentar, que são esses aí, e os grifados embaixo só vão ser os que eu vou comparar com o novo método. Esses métodos, em geral, eles têm uma metodologia estatística extremamente complexa e difícil para ser entendida. Ela é complexa tanto para um estatístico e muito mais para um nutricionista, que geralmente é o público que utiliza essas metodologias, o que faz com que as pessoas tenham uma certa restrição de usar os métodos, e por isso um dos motivos desses é que não é utilizado no Brasil. E eles também são limitados, a maioria deles é software específico. Então, eu vou ter que ir lá usar o SAS, vou ter que usar um software pago para estimar esse consumo alimentar. Então, tem toda essa problemática. Então, o objetivo do meu trabalho foi o quê? Propor um novo método de estimação da distribuição de consumo alimentar com uma metodologia mais simples, de fácil entendimento, que utilize o software LivreR e que seja tão mais preciso quanto os métodos já existentes, porque não adianta nada eu propor um método que é simples, que é preciso, que usa o R, mas que é pior que os outros. Então não adianta muita coisa, a gente tem essa transição. E depois comparar esses métodos. Então, só que a gente tem um problema. As distribuições de consumo alimentar, elas geralmente são bem assimétricas. Elas não têm distribuição normal. Então, o que acontece? Isso impossibilita que vários métodos disponíveis na estatística possam ser utilizados. Métodos que pressupõem a distribuição normal dos dados. Então, por exemplo, aí é um exemplo ilustrativo de consumo de carne. E aí mostra mais ou menos uma distribuição onde poucas pessoas consomem pouco e poucas consomem muito. Isso é muito comum. Pense assim, por exemplo, por que é importante isso daí, né? Vendendo o meu peixe. Eu estava lendo esses dias que a prevalência de eventos cardiovasculares é em torno de 30% relacionado à mortalidade. Então, 30% das pessoas que morrem, no ano passado, uma pesquisa que foi feita, as mortes eram relacionadas a eventos cardiovasculares. Dentro desses eventos cardiovasculares, desses 30%, 50% deles estão relacionados à pressão alta. Então, se eu consigo identificar na população qual proporção está comendo a mais de sódio do que deve, e eu consigo fazer com talvez alguma iniciativa do governo, alguma proibição de sódio na comida, alguma coisa desse tipo, eu reduzir esse consumo de sódio, eu consiga diminuir o número de pessoas com pressão alta e, por conseguinte, diminuir o número de eventos cardiovasculares e diminuir a morte e diminuir o custo do SUS com qualquer cirurgia cardiovascular é extremamente cara, né? Então, se vocês verem, é um ciclo, né? Eu diminuo na comida e consigo diminuir muitas coisas com isso. Então, a estimação das distribuições de consumo alimentar, daqueles métodos que eu já tinha citado, elas têm algumas características. Geralmente se transformam os dados ou os resíduos do modelo em normais, para poder se usar os métodos clássicos de estatística. Não me perguntem porque eles não usam um método generalizado ou algum outro método que não pressupõe uma distribuição normal, porque isso não é explicável. Simplesmente os métodos pegam os dados, transformam para normal, ou eles aplicam um modelo que transforma os resíduos para normal. É isso que é feito. Depois se estima a variância entre individual e a interindividual e a média, né? E faz a transformação dessas estimativas para a escala original. E depois se calcula a média e os percentis da distribuição. Esses métodos têm o pressuposto de que o
o recordatório das 24 horas ele fornece mensuração não viciada do consumo, ou seja, ele supõe que, utilizando lá os recordatórios, eu não tenho nenhum vício na estimação, que em teoria não é verdade, né? Porque obviamente a lembrança de uma pessoa de 2 recordatórios, como geralmente se usa, vai ter um vício intrínseco, mas não é a questão aqui. Supondo que não tem vício, essa é uma pressuposição. Aqui também, a variância geral pode ser dividida em 2 componentes de variância, que é uma variância interindividual, que é entre os indivíduos, é a diferença entre mim e a Luciana, como é essa variação entre nós, e a variância intra, que é a minha variação minha diária, diferença que eu como durante o dia. E para os estudiosos, a variação minha diária não influencia no consumo da população. Então, a minha variação diária não vai influenciar lá no consumo geral da população. Então, é importante falar que esses métodos não são para estimar a distribuição de uma pessoa. São para estimar a distribuição de uma população inteira de consumo de alimentos, nutrientes, enfim. Existem alguns métodos que são para estimar o teu consumo próprio, mas não são os que eu estou avaliando aqui. Apesar desses métodos serem bem parecidos, na transformação dos dados, na estimação, enfim, eles têm diferenças na forma de se transformar esses dados. Alguns usam diversas técnicas para transformar os dados em normal, não é apenas uma. Os métodos de modelos de ajuste são muito diversos, não é apenas um método, é uma gama enorme de métodos que cada método utiliza 1 ou 2. As formas de se obter a transformação inversa dos dados, o que é isso? Transformar os resultados, que eu tinha dito que eram normais e estimei, para a escala original de consumo, são bizarros, tá? São muito complexos mesmo. E os métodos para obter a média dos percentis também diferem entre os métodos. Então, a primeira metodologia que eu vou comparar é o MCI, que é um método bem famoso, é um dos mais utilizados na literatura. Ele usa um software SAS e ele é composto por 2 macros. A primeira estima os parâmetros e a segunda a distribuição de consumo. Então, dentro da macro que estima os parâmetros, se faz a transformação dos dados, se aplica um modelo de equações de estimações generalizadas, o GE, para fazer um chute inicial para a média e para as variâncias. Depois que se tem esse chute, ele utiliza esse chute para usar um modelo não linear para fazer a estimação da variância e da média. Então, o modelo linear precisa de um chute dos valores e é feito com o GE. Depois que eu obtenho essas estimativas, eu vou para outra macro, que é a Describe. Então, eu vou fazer, a partir desses parâmetros gerados, se faz a simulação de K consumos, ou seja, por exemplo, eu vou fazer a simulação de 100 consumos para cada indivíduo que eu estou avaliando na amostra, e depois eu transformo esses dados para a escala original e depois eu calculo a média dos percentis. O segundo método é o MSN, ele é free, ele está implementado na web e ele ajusta um modelo de regressão múltipla nos dados, sem olhar a distribuição, só ajusta. Aí ele pega os resíduos desse modelo e transforma para a distribuição normal. Depois desses resíduos, ele retira a variabilidade intra-individual e depois ele faz a transformada inversa nos resíduos para a escala original e depois também ele insere esses resíduos no modelo de predição para calcular a média, o desvio padrão, a cortose, a simetria, entre outras medidas. Outra metodologia que a gente está comparando também é o SPADE, onde também se transforma se transforma os consumos. O consumo médio é modelado por uma regressão polinomial fracionária, que também é bem complexa. Depois, nos resíduos, é feita a identificação dos outliers. Se houver outliers, se retira os outliers. A partir do momento que retirou os outliers, eu ajusto o modelo de novo, porque ele pode influenciar, os outliers podem ter influenciado no ajuste.
Então você vai repetir essa etapa várias vezes até que o modelo não tenha mais outliers. Depois que passou essa etapa, se faz a estimativa do consumo médio na escala transformada e depois se transforma essas escalas, esses resultados para a escala original, eliminando a variância intra-individual também. E depois calcula a média dos percentis. O nosso novo método proposto, né, na verdade não tem nada demais. É uma versão bem mais simples do que tudo que foi apresentado agora. É simplesmente assim, a gente transforma o consumo, aplica um modelo misto, estima a variância intra-individual, interindividual e a média, aí a gente usa uma distribuição box-Cox para estimar o consumo médio e os percentis a partir da escala original. Então a gente vai avaliar a média, a variância no modelo, a variância interindividual e o lambda da transformada box-Cox. Por que a box-Cox? Porque a gente está trabalhando numa escala não normal. Então a nossa geração de dados foi em cima de uma distribuição box-Cox. Então a box-Cox com algum parâmetro e com uma média e um padrão. Deu? Isso aí. Os autores que compararam esses métodos de distribuição, e tem esse autor que mais destacou que ele fez um estudo de simulação e comparou um número razoável de métodos. Não existe muita comparação de métodos na literatura a respeito dessas distribuições. Pode passar. Então, nesse trabalho, a gente vai fazer a mesma abordagem daquele autor que eu falei ali, comparando esses três métodos que eu já falei. Então, os nossos cenários de simulação são esses, onde a gente vai avaliar dois tamanhos de amostra e razões de variâncias diferentes. A razão de variância é definida pela razão entre a variância intra-individual sobre a inter-individual, ou seja, avaliando variâncias minhas muito maiores do que comparando com o geral. Então, eu estou avaliando esse tipo de cenário. Por que a gente está avaliando esse cenário? Porque foi onde deu problema naquele artigo. Foi onde deu mais incerteza nos resultados, onde a pessoa não conseguiu chegar à conclusão do método melhor. E também a gente aumentou o número de replicações, porque naquele estudo que eu falei tinha apenas 100 replicações, que para um estudo de simulação é muito pouco, realmente muito, não tem, é irrisório. Então a gente usou 1000 e um lambda igual a 0,2. Então na simulação foi usado o R para o nosso método e para o SPADE, o SAS para o NCI, e o AutoHotkey para a aplicação do MSN. O que é o AutoHotkey? O AutoHotkey é um programinha que ele capta, ele vai fazer tu clicar na tela. Tu vai ter a tela e tu vai dizer, da tela do computador, e tu vai dizer qual é o pixel que ele quer clicar. Então, como a gente tinha uma interface daquele software ali que era na web, é tipo a SPSS, que tu clica, abre uma janela, tu escolhe um menu e vai fazendo assim. Para a simulação, isso é praticamente inviável, assim, né? Para quem não pensa, como é que eu vou fazer 1000 replicações em 4 cenários para um negócio desse? O que a gente fez? A gente fez um robozinho que clicava, carregava todos os cenários, rodava e salvava. Só isso. Então, as medidas de qualidade dos estimadores a gente usou o vício relativo e o erro quadrático médio. E a nossa distribuição de referência, ou o nosso padrão ouro, é a densidade box-Cox implementada no pacote dos modelos aditivos generalizados. Esses são nossos resultados para o cenário 1. Se vocês perceberem, o nosso método, que é o pintadinho ali, teve um vício relativo extremamente menor aos demais métodos. Deixa eu passar. Isso se repetiu para todos os outros cenários. O segundo, o terceiro e o quarto. Quanto ao EQM, o nosso método também teve um EQM bem menor do que os outros, para todos os cenários. E esses são os box plots dos vícios para o cenário 1 e para o cenário 2. Então, se vocês forem ver, o nosso é o bem na ponta. Então, o nosso ali acerta bem na média e na mediana. E os outros estão um pouquinho deslocados para cima ali no vício. Sem falar que a nossa amplitude é menor.
cenário 2, cenário 3 e 4, que é o tamanho menor de amostra, que dá mais problema em todos os métodos. Mas o nosso também continua performando bem. Então, todos os métodos, eles aumentam precisão e acurácia quando o tamanho de amostra aumenta. Isso a gente já tinha percebido no outro estudo. E quando a razão de variância diminui, também eles aumentam a precisão e acurácia. Então, quando a gente tem uma diferença muito grande entre a variação entre os indivíduos e a intra-individual, tem um problema grande na estimação dessas distribuições e também quando a gente tem um tamanho pequeno de amostra. Só que, em epidemiologia, em pesquisa médica, tamanho grande de amostra não é uma coisa fácil de se conseguir, muito menos avaliando no rotatório de 24 horas. Então, é interessante usar sempre o método que nos causa menos erro, né, quando o tamanho é menor. Bom, nosso método obteve estimações precisas e acuradas em todos os cenários, mais que os demais, né? Também apresenta uma metodologia bem mais fácil, porque um modelo misto é extremamente mais fácil do que um modelo não linear ou, enfim, uma equação, uma regressão polinomial, fracionária, uma coisa que, para nós, talvez não seja tanto, mas quando o nutricionista pega para avaliar e usar, é muito complicado. Fazer um nutricionista ler aquele artigo e entender o que está naquele método é extremamente complexo. E também ele pode ser implementado em qualquer linguagem compatível ao R. Então não é necessariamente um pressuposto essencial que use o R. Eu usei o R porque eu queria usar. Mas por ser um modelo misto, qualquer tipo de software pode ser usado. Então, para todos os métodos, houve uma piora da qualidade quando a gente estimou os coeficientes 5 e 95. O que é um problema, porque o nosso objetivo é estimar as caudas. Porque o que acontece? Eu quero saber quem consome muito pouco, por exemplo, quem tem uma deficiência nutricional, ou quem consome muito, por exemplo, quem consome muito açúcar, quem consome muito sal. Então, por isso, o nosso método já se valida aí, porque como ele teve menor vício e maior precisão, maior graça nesses percentis, apesar de ter se comportado pior quando comparado aos outros cenários, ele é bem recomendado. Só temos um problema. Por quê? Em alguns cenários ele não conseguiu fazer a estimação da variância interindividual, exatamente pelo fato de a gente estar usando um modelo misto que eventualmente estima uma variância negativa ou igual a zero. No caso do R, igual a zero, no SAS ele estima negativa mesmo. Há um problema na metodologia do software mesmo. Nós estamos tentando arrumar, o nosso projeto não está pronto ainda. Como o Renan falou, às vezes fazer pesquisa, às vezes desanima mesmo. Porque se tu for ver essa apresentação que eu fiz hoje, do que eu fiz há 4 meses na apresentação de mestrado, ela está bem diferente. Porque a gente mudou muita coisa para o artigo até agora. Então, a pesquisa, a gente termina o mestrado, mas a gente não estava com a pesquisa feita ainda, porque a gente tem que publicar. E quando a gente defende, a banca dá tantas sugestões que são pertinentes, que a gente não via antes, que a coisa nunca está muito terminada. Vocês têm noção que eu metade do semestre de doutorado e o meu artigo não está pronto ainda. E não tem uma previsão de estar pronto tão cedo. Então, esse é um problema da pós-graduação, mas que a gente olha. Então, nosso trabalho futuro é ampliar o cenário de simulação, né? não trabalhar só naqueles tipos de cenários ali, até porque a gente não sabe se aquela razão de variância é uma coisa aplicável, a gente não sabe se é comum ter uma diferença tão grande entre a variação entre as pessoas e a individual. Também criar uma interface gráfica que possibilite as pessoas só clicar no software e fazer a estimação para perder a não amigabilidade do R, vamos dizer assim. Estender o método para o uso de covariáveis, que a gente não usou covariáveis no modelo. Também para demais distribuições de famílias, porque agora a gente só usou a distribuição do box-top. E também botar o consumo episódico, que é o quê? É o consumo que não ocorre todo dia. Por exemplo, consumo de peixe. Eu não consumo peixe todos os dias. Então, esse modelo não está adaptado para isso. Isso é só minhas referências.
seu estudo de simulação, que gerou cenários, você gerou da distribuição box-cox por aquela razão, com aquele lambda. Você não acha que é injusta com os outros métodos, dado que eu fiquei com a sensação que você está gerando os dados do modelo que você vai ajustar? Você não fosse uma transformação não linear, maluca? Não, é que na verdade, o que a gente fez? A gente usou exatamente a metodologia que aquela outra autora tinha usado, que era o quê? Ela gerava na escala normal e depois ela transformava para a escala real, vamos dizer assim. Então ela gerava um consumo médio, por exemplo, de 100 gramas, mais uma variância interindividual de tanto e uma intraindividual de tanto. É isso que ela fazia e transformava para uma distribuição assimétrica, vamos dizer assim. E qual que era essa distribuição? Era box-cox. E aí vem minha pergunta de novo. Então tá, então você propôs esse modelo. Sim. Você gerou os dados dessa forma. Os dados reais vêm dessa distribuição? Porque senão, você está privilegiando a sua simulação, o seu modelo. Sim, isso é uma das críticas ao método. Na verdade, a gente usou esse tipo de geração só porque nós estávamos querendo dar continuidade num artigo que já era bem importante. Mas agora no doutorado, a gente não vai fixar isso, por exemplo. O método, eu não critico o método não, eu critico, talvez precise de simulações, gera dado de, sei lá, uma distribuição assimétrica, maluca, ou não linear. E aí isso, o senhor continua tendo um poder de, olha, por exemplo, um que você falou lá que parece bem estranho, que faz uma transformação não linear, não sei, gera do dele, se for possível. O dele deve, imagino que vai ajustar melhor, porque esse é o modelo verdadeiro. Mas se a perda do seu for pequena, você fala, olha, o meu modelo é muito mais simples, muito mais interpretável, eu não preciso dessa parafernália toda para conseguir uma análise razoável, que é o meu interesse. Sim. E aí eu acho que a gente sempre faz isso, eu também faço, tá? A gente privilegia primeiro o nosso modelo, mas essa é uma primeira crítica que vai vir no seu trabalho, faça um estudo de simulação. Na verdade, a gente vai mudar a simulação agora por vários critérios. Um deles é a estimação negativa da variância. Então a gente não vai mais focar nesse artigo. A gente vai pegar dados reais de um artigo e vai fazer a simulação em cima dele exatamente porque tem esse problema, né? A gente quis usar o artigo porque, enfim, no tempo do mestrado a gente achava interessante o artigo, mas depois no decorrer a gente viu que muitos problemas na hora de propor o nosso método. Então, além de fazer isso, nós vamos pegar um banco de dados originais e fazer a estimação para mostrar, na simulação é assim, mas nos dados originais é assim, mostrando todos os métodos. Então, no artigo vai estar bem diferente. Isso que eu disse, é uma mudança constante. Mas no mestrado foi isso que foi defendido. Mas eu concordo contigo, é uma das nossas discussões. Sim. Só uma sugestão, já que você tem uma lista que tem mais 3 anos e meio pela frente, ver a regressão quantílica. Sim. Pode ser uma boa maneira de estimar bem os percentis, se eles são de interesse, ao invés de fazer uma regressão para a média e dela tentar procurar os percentis. Na verdade, a minha proposta de doutorado é o quê? Usar a regressão quantílica e os modelos aditivos generalizados para fazer as estimações. Então, a gente vai usar 2 métodos novos, mas primeiro a gente tem que ver se a gente vai continuar nesse. Primeiro a gente tem que validar esse primeiro artigo, para depois pensar nisso. Mas a regressão quantílica está na proposta de doutorado já. Obrigada, então, Grace. Parabéns pelo trabalho. E já chamamos o Diego Ramos Canterme, que vai... Foi onde deu mais incerteza nos resultados, onde a pessoa não conseguiu chegar à conclusão do método melhor. E também a gente aumentou o número de replicações, porque naquele estudo que eu falei tinha apenas 100 replicações, que para um estudo de simulação é muito pouco. Realmente muito, não tem, é irrisório. Então a gente usou 1000 e um lambda igual a 0,2. Então na simulação foi usado o R para o nosso método e para o SPADE, o SAS para o NCI e o AutoHotkey para a aplicação do MSN. O que é o AutoHotkey?
O AutoHotkey é um programinha que ele capta, ele vai fazer tu clicar na tela. Tu vai ter a tela e tu vai dizer, da tela do computador, e tu vai dizer qual é o pixel que ele quer clicar. Então, como a gente tinha uma interface daquele software ali que era na web, é tipo a SPSS, que tu clica, abre uma janela, tu escolhe o menu e vai fazendo assim. Para simulação, isso é praticamente inviável, assim, né? Para quem não pensa, como é que eu vou fazer 1000 replicações em 4 cenários para um negócio desse? O que a gente fez? A gente fez um robozinho que clicava, carregava todos os cenários, rodava e salvava. Só isso. Então, as medidas de qualidade dos estimadores a gente usou o vício relativo e o erro quadrático médio. E a nossa distribuição de referência, ou o nosso padrão ouro, é a densidade de VoxPlots implementada no pacote dos modelos aditivos generalizados. Esses são nossos resultados para o cenário 1. Se vocês perceberem, no nosso método, que é o pintadinho ali, teve um vício relativo extremamente menor aos demais métodos. Isso se repetiu para todos os outros cenários. Segundo, terceiro e o quarto. Quanto ao EQM, o nosso método também teve um EQM bem menor do que os outros, para todos os cenários. E esses são os VoxPlots dos vícios para o cenário 1 e para o cenário 2. Então, se vocês forem ver, o nosso é o bem da ponta. Então, o nosso ali acerta bem na média e na mediana. E os outros estão um pouquinho deslocados para cima ali no vício. Sem falar que a nossa amplitude é menor. Esse é o cenário 2, o cenário 3 e 4, que é o com tamanho menor de amostra, que dá mais problema em todos os métodos. Mas o nosso também continua performando bem. Então, todos os métodos, eles aumentam precisão e acurácia quando o tamanho de amostra aumenta. Isso a gente já tinha percebido no outro estudo. E quando a razão de variância diminui, também eles aumentam a precisão e acurácia. Então, quando a gente tem uma diferença muito grande entre a variação entre os indivíduos e a intra-individual, tem um problema grande na estimação dessas distribuições e também quando a gente tem um tamanho pequeno de amostra. Só que, em epidemiologia, em pesquisa médica, tamanho grande de amostra não é uma coisa fácil de se conseguir, muito menos avaliando no rotatório de 24 horas. Então é interessante usar sempre o método que nos causa menos erro, né? O tamanho é menor. Bom, o nosso método obteve estimações precisas e acuradas em todos os cenários, mais que os demais, né? Também apresenta uma metodologia bem mais fácil, porque um modelo misto é extremamente mais fácil do que um modelo não linear ou, enfim, uma equação, uma regressão polinomial, fracionária, uma coisa que para nós talvez não seja tanto, mas quando o nutricionista pega para avaliar e usar, é muito complicado. Fazer um nutricionista ler aquele artigo e entender o que está naquele método é extremamente complexo. E também ele pode ser implementado em qualquer linguagem compatível ao R. Então não é necessariamente um pressuposto essencial que use o R. Eu usei o R porque eu queria usar. Mas por ser um modelo misto, qualquer tipo de software pode ser usado. Então, para todos os métodos, houve uma piora da qualidade quando a gente estimou os coeficientes 5 e 95. O que é um problema, porque o nosso objetivo é estimar as caudas. Porque o que acontece? Eu quero saber quem consome muito pouco, por exemplo, quem tem uma deficiência nutricional, ou quem consome muito, por exemplo, quem consome muito açúcar, quem consome muito sal. Então, por isso, o nosso método já se valida aí, porque como ele teve menor vício e maior precisão, maior graça nesses percentis, apesar de ter se comportado pior quando comparado aos outros cenários, ele é bem recomendado. Só temos um problema. Por quê? Em alguns cenários ele não conseguiu fazer a estimação da variância interindividual, exatamente pelo fato de a gente estar usando um modelo misto que eventualmente estima uma variância negativa ou igual a zero. No caso do R igual a zero, no SAS ele estima negativa mesmo.
há um problema na metodologia do software mesmo. Nós estamos tentando arrumar, o nosso projeto não está pronto ainda. Como o Renan falou, às vezes fazer pesquisa, às vezes desanima mesmo, porque se tu for ver essa apresentação que eu fiz hoje, do que eu fiz há 4 meses na apresentação de mestrado, ela está bem diferente, porque a gente mudou muita coisa para o artigo até agora. Então, a pesquisa, a gente termina o mestrado, mas a gente não está com a pesquisa feita ainda, porque a gente tem que publicar. E quando a gente defende, a banca dá tantas sugestões que são pertinentes, que a gente não via antes, que a coisa nunca está muito terminada. Vocês têm noção que eu metade do semestre de doutorado e o meu artigo não está pronto ainda. E não tem uma previsão de estar pronto tão cedo. Então, esse é um problema da pós-graduação, mas que a gente lê. Então, nosso trabalho futuro é ampliar o cenário de simulação, né? Não trabalhar só com aqueles tipos de cenários ali, até porque a gente não sabe se aquela razão de variância é uma coisa aplicável, a gente não sabe se é comum ter uma diferença tão grande entre a variação entre as pessoas e a individual. Também criar uma interface gráfica que possibilite as pessoas só clicar no software e fazer a estimação para perder a não amigabilidade do R, vamos dizer assim. Estender o método para o uso de covariáveis, que a gente não usou covariáveis no modelo. Também para demais distribuições de famílias, porque agora a gente só usou a distribuição do box-top. E também botar o consumo episódico, que é o quê? É o consumo que não ocorre todo dia. Por exemplo, consumo de peixe. Eu não consumo peixe todos os dias. Então, esse modelo não está adaptado para isso. Isso é só minhas referências. Então, eu tenho. Quando você fez seu estudo de simulação e gerou cenários, você gerou da distribuição box-cox por aquela razão, com aquele lambda. Você não acha que foi injusta com os outros métodos, dado que eu fiquei com a sensação que você está gerando os dados do modelo que você vai ajustar? Você não fosse uma transformação não linear, maluca? Não, é que na verdade, o que a gente fez? A gente usou exatamente a metodologia que aquela outra autora tinha usado, que era o quê? Ela gerava na escala normal e depois ela transformava para a escala real, vamos dizer assim. Então ela gerava um consumo médio, por exemplo, de 100 gramas, mais uma variância interindividual de tanto e uma intraindividual de tanto. É isso que ela fazia e transformava por uma distribuição assimétrica, vamos dizer assim. E qual que era essa distribuição? Era box-cox. E aí vem minha pergunta de novo. Então tá, então você propôs esse modelo. Sim. Você gerou os dados dessa forma. Os dados reais vêm dessa distribuição? Porque senão, você está privilegiando a sua simulação, o seu modelo. Sim, isso é uma das críticas ao método. Na verdade, a gente usou esse tipo de geração só porque nós estávamos querendo dar continuidade num artigo que já era bem importante. Mas agora no doutorado, a gente não vai fixar isso, por exemplo. O método, eu não critico o método não, eu critico, talvez precise de simulações de gera dado de, sei lá, uma distribuição assimétrica, maluca, ou não linear. E aí ver se o seu continua tendo um poder de, olha, por exemplo, um que você falou lá que parece ser bem estranho, ele faz uma transformação não linear, não sei o que, gera do dele, se for possível. O dele deve, imagino que vai ajustar melhor, porque vai ser um modelo verdadeiro. Mas se a perda do seu for pequena, você fala, olha, meu modelo é muito mais simples, muito mais interpretável, eu não preciso dessa parafernália toda para conseguir uma análise razoável que é o meu interesse. Sim. E aí eu acho que a gente sempre faz isso, eu também faço, tá? A gente privilegia primeiro o nosso modelo, mas essa é uma primeira crítica que vai vir no seu trabalho, faça um estudo de simulação. Na verdade, a gente vai mudar a simulação agora por vários critérios. Um deles é a estimação negativa da variância. Então a gente não vai mais focar nesse artigo. A gente vai pegar dados reais de um artigo e vai fazer a simulação em cima dele exatamente porque tem esse problema, né? A gente quis usar o artigo porque
porque, enfim, no tempo do mestrado a gente achava interessante o artigo, mas depois, no decorrer, a gente viu que muitos problemas na hora de propor o nosso método. Então, além de fazer isso, nós vamos pegar um banco de dados originais e fazer a estimação para mostrar, ó, na simulação é assim, mas nos dados originais é assim, mostrando todos os métodos. Então, no artigo vai estar bem diferente. Isso que eu disse, é uma mudança constante. Mas no mestrado foi isso que foi defendido, mas eu concordo contigo em algumas das nossas discussões. E só uma sugestão, já que você tem uma lista aqui mais 3 anos e meio pela frente. Não tem que fazer muito sentido. Ver a regressão quantílica. Sim. Pode ser uma boa maneira de estimar bem os percentis, se eles são de interesse, ao invés de fazer uma regressão para a média e dela tentar procurar os percentis. Na verdade, a minha proposta de doutorado é o quê? Usar a regressão quantílica e os modelos aditivos generalizados para fazer as estimações. Então, a gente vai usar 2 métodos novos, mas primeiro a gente tem que ver se a gente vai continuar nesse. Primeiro a gente tem que validar esse primeiro artigo, para depois pensar nisso. Mas a regressão quantílica estava na proposta de doutorado já. Mais alguém? Obrigada, então, Grace. Parabéns pelo trabalho. Já chamamos o Diego Ramos Canterme, que vai